Gente, a gente vai embarcar agora em uma viagem para o interior lá de Minas Gerais. O repórter Alan Ribeiro foi conhecer o Santuário do Caraça, um local que abriga o lobo-guará e tem 250 anos de história. Vamos acompanhar essa história agora? Rodou. Localizado entre os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, o Santuário do Caraça é uma das mais ricas transições ecológicas do Brasil. Em seus mais de 11 mil hectares de área protegida, conserva cerca de 2.000 espécies de plantas catalogadas. O santuário é repleto de atrativos naturais que encantam visitantes de todas as idades. O Caraça tem muitos atrativos naturais, desde trilhas, cachoeiras, né? Temos rios de áreas de remanso, tem um atrativo que chama Prainha, realmente uma pequena praia de água doce, né? Se assemelha muito a uma praia mesmo de litoral. Nós temos os picos e o Campo de Fora, que é uma área de cerrado maravilhosa, né? Onde tem cachoeiras, a gente tem cursos d'água e nesse caminho, naturalmente, a gente consegue, vez ou outra, observar a fauna, né? Desde pequenos insetos até mamíferos, né? Primatas, o próprio lobo-guará, né? Que a gente às vezes tem contato com ele durante a trilha, a anta, a gente tem também aqui vários exemplares de anta, onça-parda. O Santuário do Caraça abriga cerca de 274 espécies de aves e aproximadamente 76 espécies de mamíferos registrados na área protegida. Mas nenhuma criatura chama tanto a atenção quanto o lobo-guará. Elegante e misterioso, ele se tornou símbolo do Caraça. Essa questão do lobo-guará começou em 1984 com o padre Tobias Zico, né? Ele percebeu que as lixeiras aqui amanheciam, né, todas reviradas. E o Caraça não teve cachorro doméstico, né? Aqui, enquanto unidade de conservação, e antes não tinha animais domésticos aqui, desse tipo, né? Cachorro, gato. Então, o que aconteceu? Ele percebeu, na observação dele durante a noite, que havia um bicho, né, de aspecto parecido com o cachorro. Quando ele foi pesquisar, viu que se tratava de um lobo-guará. E ele começou a colocar pedaços de carne, né, mais próximos ali à igreja. Começou um pouco mais distante no estacionamento, foi trazendo para próximo da igreja. Até que o lobo, ele começou a colocar a bandeja, né? O lobo-guará ele é onívoro, então ele come de tudo, né? Desde frutas a carne. O lobo-guará começou a aparecer na igreja. Então eles colocavam a bandeja todos os dias, e ele criou esse hábito, né? Esse hábito do lobo-guará vir. O lobo-guará, assim, desmistificando um pouco certas coisas, né? Ele não depende dessa alimentação, né? Ele ainda é um animal silvestre, né? E ele caça, normalmente. Tanto é que as fezes que nós observamos durante, né, os passeios, assim, a gente vê muitas fezes de lobo, tem ossos, tem pelo de bicho, né? E a comida que a gente serve aqui não tem pelo, né? Então, quer dizer, ele está caçando normalmente. E a partir daí o lobo começou realmente a vir. Mas o Caraça é também um lugar de história, de memória e de fé. Fundado no final do século XVIII por Irmão Lourenço, o santuário cresceu e se transformou no Colégio do Caraça, um centro de ensino que marcou o Brasil imperial. O Caraça, ele inicia-se com o Irmão Lourenço em 1774. O Irmão Lourenço, ele chega nessa região, né? Ele cria aqui uma casa de acolhimento, de retiro espiritual, onde a pessoa viesse descansar mesmo a mente. E aí ele faz uma igrejinha pequenininha em estilo barroco, até a sexta janela de um lado e até a sexta janela do outro, né? Em 1819, ele falece e deixa um testamento para a coroa portuguesa, onde ele deixou toda a propriedade para a coroa portuguesa. Dom João VI, ele vai pegar essa propriedade e doar para a Congregação da Missão. É aí que inicia a Congregação da Missão no Caraça.
né? 1820 vai chegar Dom Viçoso e o padre Leandro para tomar posse da propriedade e iniciar aqui o Colégio do Caraça. Durante mais de 150 anos, as paredes deste lugar testemunharam a formação de jovens e a visita de figuras ilustres, como Dom Pedro I, que trouxe sua própria marca ao santuário. Tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, eles estiveram aqui no Caraça. Eles passaram, o Caraça já era uma casa reconhecida, né, um colégio muito importante, era considerado um dos melhores colégios do Brasil e fazia parte dessa, o que a gente chama hoje de Estrada Real, onde percorria as riquezas. Então eles passaram, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II visitaram o Caraça fazendo esse caminho. Inclusive, o Caraça guarda escritos de Dom Pedro II, que por aqui resolveu dar palpite em um livro que não lhe agradou tanto assim. O Dom Pedro II, né, ele esteve aqui e aí ele assistiu várias aulas, foi cumprimentado pelos alunos em vários idiomas, respondeu a todos os idiomas e ele leu um livro aqui no Caraça, né? E esse livro, onde ele discordava do autor, ele foi lá fazendo os comentários dele, as discordâncias na lateral. Então a gente tem aqui um livro onde tem a letra de Dom Pedro II. Tocando o céu com suas torres góticas, a Igreja do Caraça impressiona. Seu interior guarda séculos de fé e passos de peregrinos. A primeira ermida que a gente teve aqui, né, que foi construída pelo irmão Lourenço, ela era uma igrejinha pequenininha em estilo barroco, esse estilo mais escuro, né? E aí, com o aumento do número de alunos do colégio, quem já estava aqui eram os padres franceses, o que eles fizeram? Eles demoliram a primeira igreja e construíram essa igreja em estilo neogótico, que é uma igreja mais clara, mais elevada, mais erguida. As ruínas que restam de sua edificação após o incêndio devastador de 1968 mantêm vivo o legado de um passado de grandes realizações e desafios. Hoje, o que resta dessas paredes é um museu, um repositório de lembranças que ainda ecoam através dos séculos. Após a catástrofe, o local ganhou um outro objetivo. Hoje, é refúgio para visitantes vindos de todas as partes. Quando foi no ano de 1968, aqui teve um incêndio provocado por um fogareiro, né, que os alunos esqueceram aceso. Então ele superaqueceu e provocou um incêndio que destruiu todo o prédio. Então aqui dentro era tudo madeira, o chão de assoalho, teto com forro de esteira. Acabou que o prédio ficou destruído. Os alunos voltaram para suas casas, né, ingressaram em outros colégios e o Caraça ficou fechado há alguns anos. Eles começaram a adaptar as construções que existiam aqui para pousada e centro de turismo. Então começou a receber hóspedes, visitantes e aí transformou no que é hoje, né, essa pousada e o centro de day use também. O local guarda um rico acervo que ajuda a contar essa história de 250 anos deste santuário. Aqui no Caraça hoje a gente tem uma biblioteca, né, que tem os livros que foram salvos do incêndio de 68, livros que vieram de outras bibliotecas da congregação. Então a gente tem um acervo muito rico, apesar de ter perdido muita coisa no incêndio, mas a gente tem riquezas como, por exemplo, um livro de 1489, que é o Incunábulo, quer dizer que é um livro do começo, do início da imprensa de Gutenberg. A gente vai ter aqui publicações, por exemplo, como eu falei, o livro com a letra de Dom Pedro II, a gente vai ter assim livros Dom Quixote de 1697. Então a gente tem uma rica biblioteca. Nós temos um museu que tem peças do dia a dia do Caraça, tem peças da igreja, peças do colégio, tem peças também as camas que os imperadores dormiram quando eles estiveram aqui. Então a gente tem um museu também muito rico de história. Que lugar lindo, né, gente? Bom lugar aí para visitar, viu? Durante as férias, por que não?